vamos falar de um assunto que todo mundo gosta de falar, escreve-se muito a respeito disso, mas é muito difícil de praticar. Vou falar um pouquinho hoje de liderança. Liderança, no mundo moderno de hoje, é um artigo muito precioso e muito raro, porque o sentido de liderança foi sendo perdido com o tempo. Nós tivemos um grande mestre que foi Jesus, que realmente foi o maior líder de todos os líderes. E passados 2000 anos, parece que pouca gente aprendeu o sentido exato da liderança. O nosso Brasil hoje está com problemas seríssimos. Nós estamos com uma geração que está chegando aos 25 anos, e outro dia, inclusive, fui numa palestra e já inventaram mais uma, porque antes tinha a geração nem trabalha, nem estuda. Agora tem a geração nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego. E isso é algo terrível. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão soltas, elas estão carentes de alguém que lhes diga que elas têm que fazer alguma coisa nesta vida. E aí entra a liderança. E o que seria liderança na realidade? Muitos pensam que liderança é simplesmente você sair à frente do exército, mandando e gritando com todos os subordinados, mas isso não tem nada a ver com liderança. Liderança tem com servir, liderança tem com acolher, liderança tem como mostrar o caminho para as pessoas que você está liderando. E você não precisa ser um líder 24 horas por dia, aliás, ninguém é. Porque na realidade, nos dias de hoje, você tem que entender o que seja o conceito de liderança situacional. Então, se por um acaso você não é líder de nada, mas uma hora você está dentro do elevador com uma velhinha e uma criança e o elevador para, você tem que ser o líder naquela hora para contornar a situação. Então, aquela é uma liderança situacional. Aí, de repente, você vai para algum lugar e você tem o papel de aluno dentro de uma sala de aula e o professor é teu líder. Mas depois você vai para a tua casa, e se você tiver uma família, você for pai de família, você vai ser o líder naquele momento. Então, a gente tem que entender muito bem o que é o conceito atual de liderança. O conceito atual de liderança nada mais é do que você ser colocado à frente de outras pessoas que você vai liderar, quando você tem o entendimento melhor daquela situação, quando você tem a sabedoria adequada para como agir. E isso, então, você repassa para teus liderados, para que eles confiem exatamente em você, para que eles possam seguir os teus passos, e você os abrace e diga: eu os estou protegendo, eu os estou servindo nesse momento. E nisso Jesus foi um mestre, porque Jesus nunca foi um mandão, Jesus nunca mandou nada. Jesus sempre disse aqui: eu vim para servir, eu vim para cuidar dos doentes, eu vim para cuidar dos necessitados. Então, esse é o sentido cristão de liderança. Quando a gente fala em liderança, então esqueçamos esses conceitos de tecnocracia, moderninhos, de dizer assim: não, o líder deve mandar, o líder deve ser enérgico. Não! O líder deve saber acolher seus liderados. O líder deve saber e deve entender quais são os pontos fortes e as deficiências dos seus liderados e apostar tudo nos pontos fortes de seus liderados, porque assim esses seus liderados se desenvolverão de uma maneira fantástica. O líder tem a obrigação de entender a natureza humana. Por quê? Porque daí, quando ele conhece a natureza humana, ele sabe quais vão ser as reações de seus liderados. Ele vai saber quanto que ele pode puxar os seus liderados e quanto que ele tem que acolher os seus liderados. Porque quando um liderado sente confiança no líder, sente que o líder o está ajudando, realmente ele se entrega, ele aceita a liderança, e assim o líder pode, como um pastor de um rebanho, levar todas as suas ovelhas cedo de manhã para o pasto, para que elas se alimentem, e no fim da tarde recolher todas as ovelhas para que elas possam voltar em segurança para o lugar onde vão passar a noite. E a vida da gente é assim. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de estudar como os líderes são. E nas igrejas hoje, às vezes, nós vemos líderes que não são claros na sua mensagem de salvação. E outro dia vi uma palestra
de um americano que lhe dizia assim: o líder ele tem que ser claro, o líder ele tem que dar o recado dele em 2 palavras. E aí ele, como exemplo, usou como foi o plano da salvação. O plano da salvação foi que Jesus pegou o papel do bode expiatório e ele morreu na cruz e pagou os nossos pecados. Então, ele, como grande líder, nos deu toda a salvação de graça, é gratuita. E como é que um líder vai explicar isso? Então ele tem que ser claro na mensagem. Só para você ter uma ideia, nos exércitos romanos, os líderes, eles se comunicavam, os generais, com as trombetas. E só no exército romano, na época de Jesus, as trombetas na guerra faziam 40 sons diferentes. Por quê? Porque o líder na frente de batalha ele tinha que dizer: agora é hora de atacar, agora é hora de recuar, o flanco tem que ir pela direita, pela esquerda. E ele não conseguia gritar, não tinha megafone, não tinha celular, não tinha nada. Então ele dizia para o corneteiro do lado: agora toque tal sinal. E o corneteiro tocava. Então os estudos mostram que eles tinham mais de 40 sinais diferentes numa batalha. Mas isso é uma liderança direta, isso é uma liderança que não precisa nem de palavras, apenas de um som definido, que faz com que todo o exército ou avance e ganhe a batalha, ou recue e volte para casa para não ser morto. Então, esse sentido de liderança tão puro, tão limpo que existia nos exércitos antigos, hoje na nossa sociedade, ele já não existe, ele se perdeu. E aí às vezes a gente vê líderes que falam e fazem outra coisa. Aí a gente vê líderes que falam e não demonstram um pouquinho, ou não dão um senso de confiança a nada daquilo que estão dizendo. Esses não são líderes. Quantos falsos líderes existem hoje no mundo? Quantas potências mundiais que, se tivessem líderes espelhados na vida de Jesus, nós teríamos hoje uma civilização muito mais tranquila, muito mais coesa, muito mais com um desenvolvimento muito maior, muito mais feliz. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que liderança é fácil de dizer, seja um líder, faça como um líder, mas fazer liderança requer um tirocínio muito forte, requer um amor às pessoas que você está liderando muito forte, e principalmente requer uma visão de como Jesus era líder e como eu devo ser líder. E se eu fizer isso, certamente eu vou ser um grande líder. Por hoje é só.